Então, hoje, ó, temporizadores externos, aula 13B. Vamos falar sobre isso hoje. Então, tá aqui é a nossa 13ª, vamos falar assim, parte, né, da disciplina, semana da disciplina, sei lá, entendo como quiserem, que a gente fala sobre temporizadores. Aí só fica faltando mais uma semana, que a gente começa amanhã, né, mais uma parte de teoria, de prática, etc., que nós vamos falar do watchdog e interrupção. Aqui eu tinha invertido, né, mas é legal falar primeiro do watchdog, né, que é basicamente um tipo de um temporizador, né, e depois falarmos sobre interrupção, tá? Então, na aula que vem, ou seja, amanhã, nós vamos falar sobre o watchdog e na outra aula a gente fala sobre interrupções, que vocês vão ver, é muito interessante de utilizarmos, né? Belezinha? Então, vamos lá ver temporizadores externos. Então, nós já vimos nas aulas aí que se seguiram que o microcontrolador, né, ele tem aí uma intimidade, vamos falar assim, muito grande com o tempo, né? Tudo para ele gira em torno da frequência de trabalho, ou seja, basicamente aquelas ondas quadradas que me dão, então, uma ideia de tempo de execução para fazer exatamente o processo de sincronização, né? E esse processo de sincronização nós vimos na aula passada, no caso do Arduino Uno, aí, do microcontrolador do Arduino Uno, né? Ele tem ali vários, né, temporizadores internamente dele, que ele vai utilizando de acordo com a necessidade, de acordo com o tipo, né, de utilização que ele vai realizar. Muito bem. Então, esses são os internos, ou seja, que estão dentro do microcontrolador, né? Mas, eventualmente, ele pode fazer uso de um temporizador que está fora, né? Ou seja, aqui eu estou dentro e eu tenho aqui um outro temporizador fora, né? No mundo exterior. Então, eu posso também, por meio, né, de comunicação, por meio de protocolos de comunicação, fazer uso desse tipo de temporizador. Um exemplo, né, eu trouxe aqui um exemplo, um dos exemplos, é o RTC, né, Real Time Clock 1307, que geralmente vem dentro aí dos como é que é? Kits, né, kits do Arduino. Então, pelo menos aqui no meu veio, né, quando eu comprei um kit, né, ele veio interno, né, então veio junto com ele. E eu pensei que vocês também tinham isso daí, por isso que eu estou usando ele, né. Ele é super barato, né, de comprar, uns R$10 aproximadamente, com alguma variação, né. E ele basicamente cumpre a tarefa dele. Então, pegando lá o datasheet, né, a gente pode identificar algumas informações interessantes, né? Ele trabalha ali com segundos, minutos, horas, dias, né, da semana, dias do mês, dias do ano, e esse especificamente ele vai até aproximadamente 2100, né? Ou seja, a data dele eu consigo, né, trabalhar com até de 2000 a 2100. Então é um espectro bem interessante aí, né? Ele ainda tem, né, uma memória interna aqui, né, em algum desses dois chipzinhos aqui, ó, ele tem uma memória de 56 bytes, né, que basicamente ele utiliza ali para guardar algum tipo de informação, e quando você eventualmente, né, algum tipo de informação, por exemplo, algum tipo de informação, o tipo de informação que ele guarda, né, que são as horas, os minutos, os segundos e assim por diante, né, e eventualmente essa informação ela é atualizada, né, como, né?
principalmente, né, pela colocação desta bateria aqui de lítio aqui, né, que faz com que ele, então, tenha energia aqui, né, suficiente para continuar, né, com a frequência, né, basicamente, gerando, né, o contador interno aqui e atualizando aqui as informações que estão aqui dentro. Então, essencialmente, né, ele serve para você, então, uma vez que o Arduino, né, quando ele é desligado, né, o temporizador interno, ele também é zerado. Então, se você tem que fazer aí algum controle, né, de tempo, de dia da semana, alguma coisa assim, é muito pertinente, né, se utilizar aqui, então, um relógio de tempo real externo, né? Então, real-time clock, né? Um relógio aí de tempo real externo. E uma das vantagens de se utilizar esse tipo de relógio aqui, esse tipo de temporizador, é o baixo consumo de energia que ele tem. Então, está aqui ó, no próprio datasheet, ó, 500 nanoamperes, ou seja, é baixíssimo o consumo de energia. Então, uma bateriazinha dessa aqui dura muito tempo, né? E, efetivamente, para trabalhar, ou seja, para efetivamente esse módulo aqui, não o temporizador e o registro da data, né? Mas para que efetivamente ele trabalhe e aí você consiga consultar informações, aí você vai ter que ter uma fonte de outra fonte de energia, que daí a gente vai fazer, por exemplo, utilizando a própria conexão de energia do Arduino, tá? Mas você pode fazer também com alguma outra bateria externa. E ele trabalha entre 4.5 e 5.5. O que significa isso? Se você tiver aquele módulo, né, de 3 baterias, né, de 1.5 volts, né, e você fizer a energização deste módulo aqui com aquela também, você consegue aí trabalhar, ou seja, a captação da informação com aquele tipo, né, de bateria externa, tá bom? Então, esta bateria aqui de lítio, ela serve apenas para o clock interno aqui, ele atualizar o tempo, tá? Alguns módulos, não todos, ou melhor, a grande maioria vem sem o sensor de temperatura aqui. Então, aqui, ó, nessa figura aqui, você vê aqui o local aonde deveria ter um sensor de temperatura. Então, a grande maioria, tá vendo aqui, ó, nesses 3 pininhos aqui, ó, a grande maioria dos módulos vem sem. Então, se você encontrar algum módulo com o sensor de temperatura, então ele vai custar um pouquinho mais caro, né? Mas não é muito frequente ver isso, tá? E se tivesse aqui esse módulo sensor de temperatura, ele trabalharia na faixa entre menos 40 a mais 85 graus centígrados, tá joia? Ele tem um circuitinho aqui de detecção de falha de energia, caso eventualmente a bateria aqui ela acabe, né? Então você consegue consultar se ela está ou não funcionando. Então basicamente é este módulo aqui e essencialmente, né, ele faz, né, a comunicação via o protocolo I2C, né, que nós já vimos, né, como funciona, e nós vamos então consultar as informações utilizando este tipo de protocolo I2C, né? Então, se vocês olharem aqui do lado do lado de baixo, né, vamos falar assim, do módulo aqui, vocês vão ver que existem 2 carreiras aqui, ó, de pinos que podem ser utilizadas. Por que existem 2 carreiras? Porque, eventualmente, né, se ele tiver aqui o módulo, né, de temperatura, você pode consultar, né, basicamente
os dois simultaneamente, né? Ou seja, sem interferir um com o outro. Um você tem lá o relógio, que você fica consultando, e outro o módulo. Então, ele é dividido dessa forma. E detalhe, né? Tanto faz você ligar, como a gente vai trabalhar só com o clock, né? Tanto faz você ligar deste lado aqui, quanto deste lado aqui, tá? Vejam que a quantidade de pinos varia de um para o outro, né? Então, a maioria, se vocês pegarem aí vídeos, se vocês pegarem tutoriais na internet, vocês vão ver que eles têm alguns que ligam desse lado e outros que ligam desse outro lado, tá? Tanto faz para trabalhar com relógio, tá? Muito bem, que mais? E também, né, tanto faz também se você for trabalhar com a leitura da temperatura. Por quê? A leitura da temperatura vem por este pininho aqui, ó, DS, tá vendo? Ó, que tem dos dois lados. Então, é aqui que eu faço a leitura da temperatura, tá joia? Então, que mais? O I2C, né, ele trabalha com o sinal de clock e o sinal de dados, né, o SCL e o SDA. Então, a gente vai trabalhar com esses dois pinos aqui, ou desse lado aqui. E vejam que deste lado aqui, ó, tem dois outros pinos que não tem aqui, né, desse outro lado aqui, que é o SQ, né, e o BAT. O BAT, basicamente, ele vai me dar a informação de bateria, né? Ou seja, se eventualmente, basicamente a voltagem da bateria, ele vai dar essa informação aqui. E o SQ, né? Esse aqui é bem interessante, não se utiliza, ou melhor, você pode utilizar ou não, né? O que é o SQ, né? Que é o Squared Wave. O Squared Wave, né? SQ de Squared, né? Apenas. Squared é quadrado, né? Então, Squared Wave é onda quadrada. Então, basicamente, ele dá ali um sinal quadrado de clock, né? De onda. E esse sinal, ele pode, então, variar de acordo, você pode programar isso via programação mesmo, né? Ou seja, você pode determinar essa onda, né? A gente vai ver como que nós identificamos isso, tá? Então, como ele é um temporizador, né? Então, você tem aqui dentro, né, um cristal que fica aí funcionando, né, vibrando, que dá basicamente a atualização, aqui a possibilidade de atualização de dia, hora, mês e assim por diante, desde que esteja com a bateria aqui, né? Então, ele fica ali, uma vez que eu atualizo ele, ele fica ali dentro para sempre, né? Para sempre que durar a bateria aqui, tá? E, basicamente, eu posso também consultar este sinal de clock, né? Por meio do SQ aqui, tá bom? Pessoal, entenderam aqui o módulo, as partes do módulo, os pinos, né? Até aqui tudo bem? Tudo sim, professor. Ok. Tudo bem, joinha então. Então vamos agora para a parte de ligação deste módulo, né? Então, basicamente, nós vamos trabalhar com a biblioteca padrão aí, que já vem no Arduino, que é o WARD, e uma outra biblioteca que aí é específica do RTC 1307, que nós vamos trabalhar com essa. Tem dezenas, se vocês procurarem, né, módulo RTC, vocês vão encontrar dezenas de bibliotecas, cada uma com a sua particularidade. Por quê? Deixa eu também aqui esclarecer uma coisa. Vocês vão encontrar, quando vocês, sei lá, comprarem um módulo, alguma coisa assim, esse módulo, né, se ele não tem uma patente com ele e tudo mais, eu posso, né, ter várias empresas que fabricam aquele mesmo módulo ali. Então, existe uma convenção, né,
basicamente de o que fazer, que pino que tem que ter, como que deve ser determinadas a linha de montagem basicamente daquele determinado sensor, daquele determinado componente. Muito bem. Então, nesse caso específico aqui, né, do RTC, a RTC é RTC, né? Então, cada fabricante, ele vai fazer de um determinado modo, né, a fabricação deste módulo específico, mas seguindo aí alguns padrões, como, por exemplo, a comunicação vai acontecer via I2C, né? O que mais? Então, eu tenho lá os pinos específicos do I2C, eu tenho que ter 2 linhas, eu tenho que ter ali, basicamente, ou o módulo ou o lugar para se colocar, né, o módulo. Então, se você tiver um módulo e quiser, né, colocar ali o módulo, você pode também, e aí ele vai funcionar. Tem, então, esses sensores que já vêm com esse módulo específico e assim por diante. Ou seja, tem as mais variadas. Mas, em termos gerais, né, eu tenho um projeto específico. Bom, dado esse projeto, tem algumas empresas, né, que fabricam, que eventualmente já disponibilizam as bibliotecas específicas para você trabalhar, tá? Outros não, né? E aí existem pessoas ao redor do mundo que eventualmente podem, né? Tem lá, ou seja, tem que trabalhar de uma determinada forma, ela vai lá e programa, né, um conjunto de funcionalidades para aquele determinado módulo. Vamos imaginar que a biblioteca que existe, né, não dê algum tipo de funcionalidade que ele precise. Então, ele vai ali e implementa novas funcionalidades, gera uma nova biblioteca e publica, né, gratuitamente essa biblioteca para você utilizar. Em virtude disso, então, várias pessoas podem ter publicado, várias empresas podem ter, então, publicado bibliotecas específicas. E aí, né, que entra o problema, né? Quando você faz lá a busca, né, nem sempre as primeiras opções ali são as melhores, né? Então, eventualmente, de acordo com a palavra-chave que você deu, de acordo com a forma como você pesquisou a biblioteca, né, isso vai aparecer diferente. Vamos fazer isso, né, aqui para vocês verem, para não ficar muito abstrato. Então, você tem aqui, ó, estou aqui com o módulo do Arduino, né, ou seja, a ideia do Arduino. Eu venho aqui, ó, em ferramentas, né, desculpa, sketch, incluir biblioteca, gerenciar biblioteca, tá? Então, quando eu venho aqui em gerenciar bibliotecas, eu tenho aqui a possibilidade de buscar, né, a biblioteca. Então, se eu venho aqui, ó, coloco aqui RTC, né, Real Time Clock, né, e faço uma busca, olha só, ele me dá aqui, ó, uma série de possibilidades. Então, tem aqui, ó, RTC0, e aí você vê aqui, basicamente, quem criou, olha lá, with this library, you can use RTC peripheral of an Arduino Zero, or blá, 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 blá. Então, você tem que ler a descrição e, eventualmente, ver se isso aqui, ó, essa outra aqui, ó, ACE Time, né, ó, uma outra biblioteca. Então, lá, calcula o TC, segue, blá. Então, você tem que ir olhando aqui e vendo, né, se eventualmente isso funciona. E aí, né, como é que eu vejo se funciona ou não? Pessoal, não tem outro jeito. Tem que baixar e verificar como que efetivamente ela funciona. E como que eu faço isso, né? Aí eu venho aqui, baixo, esse aqui deve ser legal, baixo, e aí, né, como que eu sei o modo de funcionamento? Muitas vezes, né, você pega aqui o nome aqui, ou More Info, aqui, ó, você clica aqui em More Info, você vai para a página, geralmente, assim, a grande maioria é direcionada para o GitHub, né? GitHub é um grande repositório
de informações, de dados aqui, e eventualmente aqui pode ser que tenha, né, basicamente, informações que você consiga ter aí parâmetros de utilização daquela biblioteca especificamente. Aqui, então, a gente clicou naquela biblioteca, eu nem sei qual biblioteca que a gente clicou lá, o nome que estava aparecendo lá, mas está aqui as informações, tá? E aqui dentro, ó, você tem, ó, Library Properties, né? Keyword TXT. Geralmente, esse Keyword TXT aqui, ó, ele me dá uma ideia das palavras-chave que eu posso utilizar, mas, né, ele geralmente não tem muita informação, ó, porque só tem aqui as palavras-chave realmente com que ele está utilizando, tá vendo? Length, como que eu instancio, né? E assim por diante, né? Não tem muita coisa a mais do que palavras, né? Muito bem. E aí, ó, voltando aqui, você tem geralmente, né? Você tem aqui um subdiretório, né? Chamado examples aqui, né? E aí, quando você eventualmente, né? Abre qualquer um desses exemplos aqui, aí sim você consegue ver como utilizar, ó. Como que eu utilizo o módulo especificamente, e aí, por exemplo, para ver aqui, para você testar ó, o I2C, para você trabalhar com o buzzer, então esse aqui que a gente clicou aqui, mas aqui dentro ó, vai ter o quê? Basicamente o ponto hino, aí você clica no ponto hino e eventualmente você vai abrir lá na IDE. Aqui eu estou acessando a internet, né? Então eu não estou, se eu clicar aqui, ele não vai baixar, não vai abrir no IDE. Eu teria que instalar essa biblioteca e aí fazer fazer isso que eu estou fazendo aqui, né? Como que eu faço isso depois que eu instalo a biblioteca? Vamos lá, só retornar aqui, ó. Você abre aqui o Windows Explorer, né? Aí você vai dentro de documentos, isso se você fez a instalação padrão da IDE do Arduino, né? Aí você entra aqui na pasta Arduino, dentro da pasta Arduino você tem aqui Libraries, então é aqui que ele instala todas as bibliotecas, né? Instalou uma biblioteca, ele coloca aqui dentro. Abre aqui, então aqui estão todas as bibliotecas que estão instaladas, né? Aquelas que já vêm como padrão e aquelas, eventualmente, que eu instalei aqui para testar ou que nós já utilizamos em algumas aulas anteriores, tá? Então, o que nós vamos utilizar é essa aqui, ó, RTC-lib aqui, ó, tá vendo? Então, clica nela, tá vendo? Você abriu exatamente aquilo que você teria lá no GitHub, né, basicamente. Só que aqui a gente está no computador e aqui a gente pode explorar de uma maneira mais apropriada, né? Então aqui, ó, tem também o keywords aqui, né? E aqui, ó, os exemplos. Então tem os vários exemplos aqui. Ele funciona com vários módulos, né, essa biblioteca aqui, e um dos módulos é o DS1307. Então, se a gente entrar aqui, ó lá, DS1307, a gente vai ver basicamente como que seria, né, a utilização dele, tá vendo? Então ele tem aqui, né, explicando cada um dos comandos aqui, ó. Então ele utiliza aqui, ó, o RTC adjust, e aí como que ele passa os parâmetros, como que ele coleta a informação, com o now, e depois como que ele utiliza, ou seja, vamos falar assim, um trabalho exploratório que você tem que fazer, tá? Então, é mais ou menos isso quando você trabalha com um módulo que você não conhece, né? Você tem lá o datasheet, que dá algumas informações, mas, eventualmente, você tem que ter aqui uma biblioteca, se você não quiser programar do zero, né? Você abre a biblioteca e vai, eventualmente, vendo aqui os exemplos e, eventualmente, lendo, né? Vendo que o próprio autor da biblioteca colocou, e aí fazendo o teste. Não tem outro jeito, né? A menos que seja uma biblioteca muito conhecida, que daí tem em livros, tem em outros em sites, etc., que você consegue
explorar de uma outra maneira. Tá joia, pessoal? Entendendo mais ou menos a ideia de como funciona? Não tem outro jeito, né? Tem que ir fazendo dessa forma para eventualmente conseguir explorar aí os recursos de uma maneira mais adequada, tá? Antes, né, da gente entrar no módulo propriamente dito, né, eu falei, por exemplo, para vocês, né, vamos voltar aqui na figura, né, então você tem aqui vários pinos, a gente vai utilizar o I2C aqui, mas ele tem também esse pino aqui de squared wave aqui, né, ou seja, onda quadrada que ele dá o sinal de temporização externamente, ou seja, é mais ou menos a ideia lá do temporizador interno do Arduino, né, do microcontrolador do Arduino. Aqui é um temporizador externo, se eu quiser utilizar, tá bom? Como é que eu poderia utilizar isso aqui? Eu não sei, não tem no manual, não tem nada. Então, o que que eu faço? Eu vou lá na biblioteca e, eventualmente, né, eu posso ver ali alguma coisa. Então, vamos ver aqui, vamos explorar aqui ó, os exemplos. Então, aqui, ó, se vocês olharem aqui, tem um diretório aqui, que ele tem aqui uma dica aqui, ó, squared wave, ó, o QW aqui, ó, pin. Então, SQW pin. Então, squared wave. Então, possivelmente, aqui é um exemplo de como utilizar aquele pino. Então, clicando aqui, ó, tem aqui um hino, ou seja, um sketch. Vamos abrir, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Então, ele fala aqui que é um squared out pin mode using Então, você vai conectar via I2C e é uma forma de você utilizar, então, a informação do squared. Bom, então, o que a gente já entende aqui? Ele não está utilizando via o pino, né, squared, ele está utilizando a informação que vai ser a mesma disponibilizada naquele pino squared, só que ele vai coletar a informação, aqui pelo menos nesse exemplo aqui, via I2C, tá? Então, a mesma informação que vai para aquele pino lá, também pode ser coletada via protocolo I2C, tá? Então, é isso que ele está mostrando aqui. Então, de acordo com o datasheet, né, você tem lá que o pino, né, ele pode apresentar o quê? O sinal de baixo, sinal de alto e também pode apresentar um clock, né, ou seja, uma variação de 1 Hz, 4.096 kHz, 8.192 kHz ou 32.768 kHz, tá? Então, essas, basicamente, são as possibilidades que aquele determinado pino pode apresentar. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, este sketch vai ler o estado do pino e, efetivamente, vai mostrar, né, este estado de 5 em 5 segundos. E ele vai mostrar via, deixa eu ver aqui, o serial print, aqui, ó, tá vendo? Ele vai mostrar, então, o estado, né, desse botão via a comunicação serial. Depois, então, né, então aqui, se vocês observarem, né, ele vai, então, fazer a consulta, ele vai utilizar uma função específica, né? Aqui, ó, mode RTC, read, uma função interna da biblioteca RTC, né? A gente já vai ver isso como funciona. E aí ele vai ver qual é o estado, ele vai verificar qual é o estado. Ele tem aqui várias constantes, né? Que me dão informação de acordo com a constante. Efetivamente, então ele vai mostrar qual é, basicamente, o sinal de onda que está sendo apresentado naquele determinado pininho ali, tá bom? Então é basicamente isso aqui, ó, que ele me dá um exemplo aqui. Depois a gente vai executar isso aqui, se a gente tiver um tempinho. É só para mostrar para vocês, então, ó, se a gente quiser alguma funcionalidade que eventualmente a gente não saiba, a gente pode, então, utilizar esses recursos aqui. Muito bem, vamos voltar para a nossa
aula aqui, né? PowerPoint aqui. Muito bem. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá confuso? Tá tudo bem? Estão entendendo aí a ideia? Vocês estão aí ou já estão almoçando? Não, estamos aí, professor. Tá tudo Valeu, quente. valeu. Muito bem, então. Então, que seja a voz do Auger, a voz de todos aí, tá? Então, eu falei aqui que a gente vai utilizar essas duas bibliotecas, e aí, basicamente, vamos imaginar o seguinte, você acabou de tirar lá do kit, né, o seu módulo, ele está sem bateria, sem nada, né, e aí você quer, basicamente, iniciar, então você vai ter que inicializá-lo. Então, em um determinado momento, você tem que inicializar o módulo, né, coloca lá a bateria, né? Se você não colocar a bateria, não adianta inicializar, né? Você vai inicializar e enquanto tiver uma fonte de energia como o Arduino ali conectado, então ele vai funcionar. Se tirou, ele perdeu a informação, ok? Isso é básico, né? Então, uma vez que você pegou o módulo, coloca lá a bateria, né? Conforme indicado lá, né? Ou seja, a parte de polo para baixo, tudo mais, né? E aí você vai ter que inicializar, né? Uma vez que você inicializou e tem a bateria com carga, tudo mais ali, ela vai ficar então registrando, atualizando automaticamente a data. E aí, né, uma outra forma de fazer, e a forma tradicional, é utilizar isso, essa informação. Então você vai lá e consulta a informação. Então nós vamos implementar essas duas funcionalidades aqui, basicamente. Tá bom? Tudo bem? Entenderam a ideia? Acabou de pegar o módulo, né? Você tem que inicializar, coloca a bateria, inicializa, para dar, é mais ou menos como você pega um relógio, né? Você acabou de comprar um relógio, né? Aí você tem que acertar o relógio ali, né? E aí, basicamente, começar a utilizá-lo, né? Basicamente, a ideia é essa, é o acertar o relógio aqui. Tudo bem, pessoal? Então, vamos avançando aí, né? Então, vamos fazer, então, a inicialização. Então, esse daqui seria o código para inicializar. A gente vai trabalhar, né, vamos ver ponto a ponto aqui dele. Mas, a princípio, né, a função dentro desta biblioteca que nós estamos utilizando, que é a rtclib.h, né, nós vamos utilizar essa funçãozinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um pincel aqui. Aqui, pincel, aqui. Nós vamos utilizar esta, né, função, né, também chamada de método adjust, né, que nós temos dentro da biblioteca que nós vamos, então, utilizar. Então, a gente está instanciando, então o objeto que nós estamos instanciando aqui, a gente já vai ver, é o RTC, e aí, para utilizar o método, a gente basicamente faz isso aqui, rtc.adjust. Bom, e aí nós vamos passar como parâmetro deste método aqui, um tipo date, ó, datetime, né? Então, datetime é uma função que tem dentro lá do Word, né? Ou seja, da biblioteca padrão, vamos falar assim, do Arduino, datetime. E aí ela tem como parâmetro aqui, basicamente, aqui, ó, vamos dividir aqui, deste lado aqui é a data e deste lado aqui é a hora, né? Então, a gente passa lá, ó, o ano, com 4 casas decimais, o mês, então, vírgula, né? O mês, vírgula, o dia do mês, tá? E depois, né, basicamente aqui, a gente coloca aqui a hora, no formato 24 horas, os minutos e os segundos da hora, tá bom? A gente coloca essas informações aqui
E, eventualmente, né, quando a gente executa esse programa aqui, ele se encontrou, eventualmente, o relógio lá, ele vai lá e atualiza, né, os registradores, e a partir desse momento que eu atualizei, né, se tiver uma bateria lá, ele então, né, começa a atualizar essas informações aqui por meio do clock interno aqui, né, do cristal, né, interno que nós temos dentro deste módulo, ok? Então, como é que eu utilizo isso? Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha! Então, vamos lá ver como que a gente utiliza. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar essa letrinha aqui. Eu tentei colocar até mesmo um contraste aqui amarelo com azul para ver se ficava melhor. Estão enxergando aqui? Dá para ler aqui? Vocês são jovens, né? Conseguem ler bem aí ainda. Se vocês quiserem, eu amplio mais. Eu queria só o feedback aí. É bom ampliar um pouquinho. Ampliar um pouco? Não vamos chegar um pouco na vista, não. Vamos ver aqui, então. Vamos ver como que eu consigo ampliar aqui. Deixa eu sair aqui, descartar. Então, aqui eu vou ter que... Vamos dividir aqui, então. Para ampliar, eu tenho que dividir. Vamos duplicar aqui. Dupliquei slide. Então, aqui eu vou dividir, ó. Então, aqui eu vou fazer até o looping, tá? E aqui a gente amplia. Muito bem. E aí, no outro, eu fiz até o looping, eu faço o restante. Muito bem. Agora vamos lá. Agora está legível, pessoal? Melhorou? Melhorou sim, professor. Agora tá bom. Joia, show de bola. Então vamos lá. Então aqui, ó, a inclusão das duas bibliotecas que eu falei para vocês, tá joia? E eu coloquei assim, ó, para vocês verem que tanto faz vocês colocarem o menor que e maior que, ou colocarem aqui aspas duplas, tá? Eu fiz isso aqui apenas para exemplificar para vocês que o include, ele pode ter esses dois parâmetros aqui, ou seja, essas duas formas de você colocar a biblioteca. Só lembra que essa biblioteca tem que estar lá em Libraries, né, dentro lá do diretório do Arduino, tá bom? Ah, professor, mas eu sou mais metódico e eu gosto de colocar as minhas bibliotecas que eu estou testando em outro local. Ah, é? Ah, beleza. Então aqui, ó, dentro, você tem que colocar o caminho todo dela. C, dois pontos, barra invertida, não sei o que, barra invertida, todo o caminho desde da raiz, tá joia? Então, colocando aqui todo o caminho, beleza, sem problema nenhum, tá bom? Muito bem. Aí, olha só, a primeira linha aqui, eu estou, então, agora utilizando a classe que vai, então, controlar esse módulo. A classe aqui, especificamente, que tem dentro, né, do RTC lib aqui, ó, é essa daqui. Tudo maiúsculo lá, RTC, underline, DS1307. Então, este aqui é a classe. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou instanciando esta classe aqui neste objeto aqui, o RTC. E aí eu vou, então, utilizar o RTC como sendo o objeto, basicamente. Então, este módulo aqui passa a ser este módulo aqui passa a ser este objeto aqui, internamente na programação, tá? Isso é programação orientada a objeto, tá?
E aí, eu poderia dar um outro nome, poderia colocar aqui, ó, relógio, sim, não tem problema nenhum. Né? Relógio aqui, sem o acento, né? Cuidado na programação, não colocar os acentos aí, tá? Que aí pode dar problema. Então, eu poderia também colocar aqui relógio, tá bom? Então, é só para entender. Então, a partir desse momento, eu utilizo este objeto aqui, tá? Muito bem. Aqui é só um artifício para depois a gente conseguir escrever o nome ou o dia da semana. Aqui eu estou colocando em inglês porque como eu estou utilizando uma programação, né, que veio de um site que eu disponibilizei aí para vocês na página do curso, né, eu estou utilizando aqui em inglês. Mas eu poderia simplesmente aqui, ó, deixa eu abrir aqui novamente e fazer alteração. Vamos sair daqui, tem que sair. Descartar. Aqui, ó, ao invés de colocar Sunday, nada me impede de vir aqui e colocar domingo, né? Então, o que eu estou falando aqui? Depois, né? Quando a data for retornada e eu consultar o dia da semana vai vir um número. E esse número vai variar de 0, né, que 0 é domingo, e 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 0 a 6. Então, como vocês se lembram, né, um array, né, um array aqui de frases, aqui de strings aqui, ele começa no 0 e vai até o limite aqui. Então, é 0, 1, 2, aqui vai até 6, ok? Então, quando eu passar para ele que eu quero consultar a posição 0, ele vai me retornar o quê? A frase aqui, domingo. Se eu consultar a posição 2 é o terceiro ponto, né? Mas o valor é 2. O que é 2? 2 é terça-feira, 0, 1, 2, terça-feira, ok? Então eu poderia, ao invés de escrever aqui em inglês, eu poderia aqui colocar aqui, ó, segunda-feira, né? Ó, segunda. E aí vai. Tudo bem, pessoal? Entenderam a ideia aqui? Se você utilizar segunda-feira, né? Segunda-feira, aqui, ó, segunda-feira, tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, tem 13 posições. Então, aqui você tem que alterar aqui, ó, para 13, tá? E aí, você tem que colocar a maior, que eventualmente apareça aqui. Segunda-feira, acho que vai ser a maior, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta... segunda-feira é a maior. Então, aí você só teria que atualizar aqui para 13, se for utilizar em português. Beleza, pessoal? Entenderam a ideia até aqui? Eu estou aqui fazendo aqui, mas estou esperando se vocês estão entendendo ou não. Estamos. Beleza, então. Muito bem, ó. Então atualizei já para os nomes em português, tá joia? Só para a gente entender aqui. Muito bem. E aí, então, eu venho para o setup, tá? Setup aqui, ó. Ele inicializa serial, né? Não tem grandes... Aqui, ó, neste primeiro conjunto aqui, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está fazendo assim, ó. O RTC Begin, ele basicamente inicializa ou verifica ali, né,
se tem ou não se eu consigo inicializar ou não uma plaquinha ligada no I2C que foi definido aqui nessa biblioteca de RTC. Ele tenta então inicializar. E o que ele faz? Ó? O que acontece aqui? Ó? RTC Begin é uma função, né, um método que tenta fazer essa inicialização. Se eu conseguir inicializar, eu retorno 1. Se eu não conseguir inicializar, eu retorno 0, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Not, né, é negação, se eu não conseguir inicializar, ok? É mais ou menos essa a ideia aqui, ó, né? Se eu não conseguir inicializar, o que eu faço? Eu apresento uma mensagem na serial e entro num looping infinito aqui, ou seja, eu travo, né? Ou seja, eu paro. Então, se eu não conseguir identificar este módulo, tá, pelo protocolo I2C, eu travo e bloqueio, eu não faço nada, absolutamente nada. Passo essa mensagem aqui no serial e paro, tá? Então é isso que faz este pequeno trecho aqui. Muito bem. Aí eu tenho um outro trecho, né, que eventualmente, aqui ó, is running. Is running significa o seguinte: está acontecendo alguma variação na informação que existe ali dentro deste módulo. Então, se eu já passei dessa fase aqui, ele foi lá e já conseguiu inicializar, ok? Então, aí eu verifico se, eventualmente, está havendo uma atualização, tá? Uma atualização no dispositivo. Ou seja, se a data está sendo atualizada, se tem ali uma bateria atualizando, se o cristal então está funcionando e se eu consigo então ter essas informações. Ou seja, se não tiver, significa que eu acabei de instalar aquele determinado módulo, né? Então, nada melhor, né, do que fazer, né, o ajuste dele. Então, quando eu coloco ali pela primeira vez, ou seja, tirei ali da caixa, né, coloquei ali pela primeira vez, coloquei uma bateria, coloquei ali, ele não tem nenhuma informação. Então, isso aqui vai retornar 0. Se ele retornar 0, o que eu faço? Olha lá, RTC não está running, ou seja, não está funcionando no sentido de ele não está ativo, né? Então, o que eu faço? Eu ajusto a data. Beleza, pessoal? Então, faço o ajuste da data. Aqui, por exemplo, né, essa data aqui foi no dia que eu fiz a atualização. Vamos só atualizar aqui na data de hoje, certinho, no horário de agora. Agora, pelo meu relógio aqui, é 12h16, né? Então, aqui eu coloco aqui, ó, 12h16, tá, 00 aqui, tá? Então, se eu quisesse fazer a atualização agora, né, usando este, e não é 22, aqui é 24 hoje, né? Hoje é dia 24. 24/5/2021, às 12 horas, 16 e 0 segundos, tá bom? Eu faria, então, a atualização do RTC. Muito bem. E aí, eu espero aqui uns 2 segundos, né? E aí eu entro no loop. No looping, né, o que ele vai fazer? Ele vai, então, basicamente, deixa eu ir para o modo apresentação, fica melhor. No modo apresentação, eu vou, então, fazer uma função aqui, ó, show serial, vou colocar serial print ln e vou esperar 3 segundos, tá joia? Então, eu vou ficar mostrando na serial alguma coisa, que é basicamente as informações aqui do RTC, que eu já passei por aqui, então eu sei que ele está funcionando e está atualizado. Eu vou ficar mostrando, então,
as informações que eventualmente eu encontrar lá, tá? Muito bem. E esse aqui é só eu pulo a linha apenas, né? Basicamente isso. E eu vou atualizar isso de 3 em 3 segundos. Posso depois mudar isso aqui para 5 em 5 segundos, alguma coisa assim, tá bom? Muito bem. Como é que eu vou, então, ler, uma vez agora que eu sei que eu tenho alguma informação lá, que ela está sendo atualizada, como é que eu leio essa informação? Então, aí, eu coloquei isso dentro desta função aqui, tá? Show serial, tá joia? Então, o que é o show serial aqui? Ele vem aqui e faz o quê? Ele pega a data com este comandinho aqui, ó, usando esse método aqui, ó, now. Então, eu estou pegando lá o objeto RTC que nós instanciamos, né, e executando este método now. Isso daqui, ó, vai me trazer um objeto, né, uma informação, e eu vou guardar essa informação, ó, dentro de datetime, tá joia? Desculpe, dentro da variável now, que é basicamente uma variável do tipo datetime. Então, datetime é um tipo de dados, tá? Que tem muitas informações ali, né? Ou seja, é um objeto, né? Que tem ali várias, várias variáveis, né? Várias informações ali. E aí eu vou então consultando essas informações de acordo com a minha necessidade, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui? Então, eu estou declarando, é um objeto do tipo now, ok? E eu estou inicializando este objeto com este outro, né, objeto aqui, que vai lá, consulta no meu módulo e me passa as informações e são guardadas aqui dentro. Bom, e aí, então, eu vou consultar a partir desses comandos aqui, as informações que estão guardadas aqui. Então, vamos ver quais são as possíveis informações. Não estão limitadas aqui, tem mais informações ainda que eu posso consultar. Essas são as principais. Eu posso consultar o year aqui, ó. Então, eu tenho uma função, né, um método, que vai consultar o ano, tá? E, eventualmente, se eu quiser isso aqui em decimal, eu especifico, né? Eu quero essa informação sendo impressa em decimal. Aí, eu também posso consultar o mês, posso consultar o dia. Aqui, ó, olha só que interessante aqui, ó. Day of week, olha lá, day of week, ele vai me retornar um número. Lembra que eu falei para vocês? Vai me retornar um número de 0 a 6. De 0 a 6. Aí, então, deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, isso daqui, ó, ele vai me retornar um número de 0 a 6, ok? Muito bem, o que eu estou fazendo aqui, ó? Days of week, vamos voltar lá. Aqui, ó, Days of week é uma matriz, né? Aqui é uma matriz de 7 por 13, que tem aqui meus dias da semana, tá? Muito bem. Aqui vai me retornar de 0 a 6. Então, eu vou imaginar, ele retornou aqui o valor 1, tá? O que vai acontecer? Aqui vai entrar o valor 1 e eu vou, então, exibir, né, a informação que está na posição 1. O que ele vai exibir na posição 1 aqui? Ele vai exibir 0, é isso aqui, ó. 1 é isso aqui. Ele vai pegar isso daqui e vai mostrar essa informação aqui para mim, tá? Então, é basicamente isso que eu estou fazendo aqui, tá? Muito bem, também posso ler a hora, o minuto e o segundo, tá? E aí eu só faço aqui as conversões para decimais, senão ele vai me trazer uma informação em... Eu não sei que tipo de informação, depois a gente faz o teste, tira o decimal aqui
e mostra a informação aqui que ele traz, tá? Muito bem, feito isso, eu tenho então a informação. Então vamos agora fazer a montagem. Então a montagem que nós vamos fazer é essa daqui, ó, que está um pouquinho maior. Esqueça o código, vamos ver só a montagem aqui. Eu vou pegar então a minha plaquinha, eu vou então ligar o pino, né, de clock. Então aqui é o de clock, né? De clock no pino analógico 5 do Arduino, o pino de dados no analógico 4, e eu vou alimentar aqui, ó. Então tem aqui a energia aqui, né? Deixa eu ver. Vamos voltar aqui. A energia VCC, ó, que ele traz aqui. O VCC eu vou ligar no 5 volts do Arduino, tá? O GND eu vou ligar no GND do Arduino. E esse daqui, ó, o SCL, eu ligo aqui, ó, no A5 e o SDA no A4. Beleza? Posso fazer deste lado aqui ou posso fazer deste outro lado aqui, tá bom? Então, essa ligação aqui, ó, deixa eu ligar a câmera aqui. Câmera. É essa ligação que está feita aqui, ó, tá? Então, eu peguei o módulo, eu coloquei aqui na protoboard para ele ficar paradinho, né? E aí, fiz as ligações e, ó, eu utilizei, ao invés do lado que tem mais, eu utilizei aqui o lado que tem menos, só para vocês verem também que funciona, tá bom? E aí, então, eu estou utilizando mais ou menos as mesmas cores. Aí eu só não encontrei um pretinho aqui, um fiozinho preto, eu utilizei um marrom. Mas esse aqui é o GND, tá? GND, o vermelho é energia, 5 volts. E aí, ó, o verde, ele é o sinal de clock do I2C e o amarelo, o sinal de dados do I2C, tá? Basicamente isso, né? Tá aqui ligadinho. Então, vamos agora carregar aquele programinha que nós fizemos ali para o Arduino. Então, aqui, deixa eu carregar. Ele está aqui, ó. Vocês estão conseguindo... Opa, deixa eu voltar aqui. Estão conseguindo ver o LED piscar aqui, ó. Tem um LED piscando aqui. Ele está com aquele programinha do piscar LED lá, que ele está piscando aqui a cada, sei lá, 500 milissegundos, tá? Basicamente isso. Então, vamos agora colocar o código ali nosso. Arquivo, abrir. Eu coloquei com o nome configura. Configura. Então, tá aqui o nosso módulo, tá? O sketchzinho aqui. É exatamente a mesma coisa. Eu estou utilizando aqui os dias em inglês, né? Vamos colocar, só atualizar aqui os dias em português, tá? Então, 13 aqui. Domingo. Eu estou atualizando aqui, porque se eu copiar de lá para cá, como eu fiz lá no PowerPoint, ele pode vir com sujeira para cá, daí dá um probleminha aqui. Até se der problema, se vier sujeira junto, aí a gente perde muito tempo, mais tempo do que a gente está perdendo agora, para tentar achar a solução, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Muito bem. Então, agora já atualizei aqui, também atualizei o valor aqui. Então, vamos ver agora se eventualmente ele me dá as informações. Então, eu vou agora atualizar, deixa eu só atualizar aqui as informações, né? O meu ali, ele já está, né, em execução,
Então, eu vou só atualizá-lo, tá joia? Então, aqui, ó, hoje é dia 24/5, né? Agora, no meu relógio aqui, são 12 horas e 27 minutos. Então, 12 horas, vou colocar às 28 horas, porque até executar tudo mais, né? Às 12h28, tá joia? Então, vocês vão ver que ele não vai passar, até pode passar, né? Mas, eventualmente, ele não vai passar por aqui, porque ele já está rodando esse módulo que eu tô ali, né? Que mais? Aqui é a mesma coisa, né? E vamos ver. Vamos compilar antes. Beleza. Beleza? Será que eu contei errado lá? Agora deu. Eu tinha contado errado. É que eu contei 13 e coloquei 13, né? Segunda-feira. Há um grande detalhe aqui. Vocês viram o erro que deu? Ele falou o seguinte, ó, tem informação ali que está muito grande, vai truncar, né? Então é um warning apenas, né? E o que que era? Era segunda-feira. Segunda-feira a gente contou aqui, né? Deu 13 caracteres, não é isso? Só que, né? Toda vez que vocês utilizarem, né, uma string, né, de caracteres aqui, ele tem, né, basicamente um caractere a mais que ele coloca aqui, que é o barra... como é que é? Que é o barra. O que é o barra? O barra é a finalização de uma string. Então, eu coloquei 13, que é justinho, né? Então, ele deu, falando, olha, tá muito pequeno. E o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar no mínimo 14. Então, daí eu coloquei lá 15, né? Um a mais não vai fazer diferença. E aí ele não deu problema nenhum, tá? Então, se eu colocasse ali 14, também não daria problema, tá? Mas 13, ele vai dar problema. Entenderam por que deu problema? Tá? O tamanho ali e tem, então, um caractere a mais. Então, sempre quando vocês forem fazer, né, operações com string, sempre observem que vai ter um caractere barra no final ali, tá? Na verdade, é o ESC barra, né? Basicamente, é esse caractere aí, tá? Muito bem. Então, agora compilou, vamos mandar lá para o Arduino. Então, aqui, ó. Executou, já foi lá para dentro. Muito bem. Então, está em execução. Então, vamos agora de novo. Vamos abrir aqui o monitor serial. E aqui temos, ó, ele de 3 em 3 segundos, né? Como vocês podem ver aqui, ó, 5, 8, né? Agora vai ser 11, vai ser 14, né? E aí vai. Ele está, então, mostrando essa informação aqui que ele está pegando de lá de 3 em 3 segundos, tá vendo? E ele está mostrando, ó, é uma segunda-feira, né? Agora são 12 horas e 28, que é exatamente aquela hora que nós fizemos ali, tá? Que nós atualizamos. Beleza? Então, a gente inicializou o módulo. Muito bem. Agora, eu não quero mais inicializar. Ele já está inicializado, ok? Como é que eu utilizo apenas ele? Então, para provar isso para vocês, que ele permanece com essa informação, então o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai desligar o Arduino, né? Vamos desligar aqui, então, a energia, ó. Vamos desligar aqui. O que aconteceu? A energia agora não está indo mais para o módulo. Se eventualmente, né, não tivesse a bateria, seria zerado, tá? Mas como tem a bateria, apenas e tão somente a informação da data está sendo atualizada ali, né? A data e hora, né? Então agora eu vou ligar aqui novamente. E agora eu vou
carregar apenas um módulo que vai lá e consulta, ele não inicializa, não faz nada. Então, voltemos aqui ao nosso PowerPoint. Aqui, ó, esse aqui é apenas a utilização. Como é que eu faço para utilizar? Né? Então, acho que agora está visível aí, eu tenho que ampliar mais um pouco, pessoal. Tá de boa, dá para ver. Dá para ver, né? Então, só para mostrar também que agora a gente está carregando um outro módulo, a gente está fazendo um outro jeito, eu vou deixar em inglês, tá bom? Só para vocês verem que ele me dá uma informação X ali, né? E aqui, basicamente, eu só estou verificando agora aqui duas coisas. Primeiro, se eu encontro o módulo, se eu encontrei o módulo eu passo, senão eu fico num looping aqui interno e aí não dou informação nenhuma. E se ele está rodando, ou seja, eu atualizei. Então agora é para ele estar sendo atualizado, né, rodando ali quando eu fizer uma consulta. Essa consulta aqui, ó, é para retornar então o valor 1, tá joia? Então se retornar o valor 1, beleza, ele está rodando. Então eu passo aqui. Se ele retornar o valor 0, eu fico aqui num loop eterno, travo aqui, tá bom? Então, esses dois aqui é apenas para confirmar. E aí, né, a gente tem aqui a consulta. Então, ele vai consultar as informações que estão vindo de lá. Então, vamos ver se está funcionando. É para dar o horário atualizadinho. Então, eu estou aqui também falando um pouquinho para ele ir lá rodando, atualizar. Lembra que o último que ele nos deu foi 12 horas e 28 minutos, não é isso? Então, é para ele ter lá mais ou menos 12 horas e 34, 35, deixa eu ver, 34, 35 minutos, tá bom? Então, vamos ver, vamos carregar isso aqui lá para o Arduino. Vamos fechar aqui o monitor. Vamos carregar aqui o outro sketch, que é aquele lá que nós estamos fazendo, né? Tem o configura e tem o interage apenas. Olha lá, o interage é exatamente isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês, né? Ele trava aqui, então deixa eu só mudar aqui. Aqui eu não tinha mudado. Então, se ele estiver rodando, is running, eu travo, né? Então, deixa eu só copiar isso aqui, ó. Ctrl C. Para ele não atualizar, né? Senão não tem graça, né? Então, ó, eu travo nesses dois momentos aqui, se eventualmente ele não estiver rodando ou não conseguir encontrar, certo? E aqui, então, pode ser menos delay aqui. E aqui, ó, vamos atualizar de 5 em 5 segundos, tá? Só para mudar um pouquinho, ok? Então, vamos ver se está tudo certinho, se eu não fiz nenhuma burrada aí. Tá tudo certo, então vamos carregar lá para o Arduino. Já carregou. E então vamos ver o que está acontecendo lá agora. Opa. Monitor. Opa. Aqui. Ferramentas. Monitor serial. Tá aí, ó. Ele está me dando o horário que ele está, então, coletando lá de 5 em 5 segundos, né? Só que o horário está 12h32. Será que eu fiz errado o horário lá, quando nós fizemos? Ah, é que eu demorei muito tempo, né, para fazer a compilação. Então, a data que, eventualmente, ele registrou foi essa. Então, vocês se lembram, né? Quando nós atualizamos o código, eu olhei no relógio e vi, mas até a gente atualizar, até fazer tudo mais, foram aí quase 4 minutos de diferença, tá bom? Mas, essencialmente, né, ele tinha mostrado lá 12h28, agora está mostrando 12h32 e está atualizando. Beleza, pessoal? Entenderam aqui a ideia? Como se utiliza?
Dúvidas? Pode falar, Vitor. Dúvida? Acho que não, professor. Tá. Beleza. Entendi. Beleza, Thaís. Mas o entendimento tá bom. Tá bom. Joinha. Então aí tentem fazer. Não dá para fazer pelo simulador esse daqui, porque não tem esse módulo lá. Então nós tivemos que fazer assim real aqui, né? Mostrando. A mesma coisa, né, vai acontecer na próxima aula, mas aí a gente não precisa de nenhum módulo, né, extra, a gente só vai trabalhar com o Arduino, porque na próxima aula aqui nós vamos trabalhar então com interrupções e watchdog, né? Então, essencialmente, nós vamos na aula que vem trabalhar com watchdog. Só para a gente revisar, né? Watchdog, né, é cão de guarda, né? Então, o que ele é? É um temporizador especial que ele vai servir para que, eventualmente, se o Arduino travar, fizer alguma coisa, ele reinicialize o Arduino, tá joia? Então, ele serve como um temporizador de reinicialização. Então, a gente vai ver isso na próxima aula, como que nós utilizamos, alguns cuidados em trabalhar, né, com o watchdog, e, eventualmente, nós vamos fazer aqui uma experiência, trabalhando aqui com um Arduino, uma protoboard, sei lá, um LED, alguma coisa assim, para identificar que ele está, eventualmente, fazendo inicialização, e a gente utiliza aí um push button, alguma coisa assim, para evitar que ele inicialize. Então, a gente está fazendo alguma operação, enquanto a gente estiver fazendo alguma operação, ele fica na boa. Quando ele identifica que não está acontecendo nada, então pode ser que ele tenha que reinicializar. Então, sei lá, alguma coisa travou, aí ele reinicializa. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer na próxima aula. Beleza, pessoal?